Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo e bem-vindo. A sua consulta com hora marcada, Consulta ao Doutor, está no ar. E eu tenho certeza que você deve estar se questionando qual é o tema desta consulta de hoje. Deixa eu te dar algumas dicas para facilitar aí a sua vida. Hoje a gente vai falar a respeito de uma pecinha, vamos dizer assim, que fica localizada na região do nosso pescoço e tem uma função enorme no nosso corpo. Só que, infelizmente, a gente só se dá conta da importância dela quando algo não vai bem. Quando começa ali a cair o cabelo, a gente fica um pouquinho mais cansado, quando a gente tem sintomas como, por exemplo, ganho ou perda de peso bastante significativa. Eu não estou te ajudando, não é verdade? Eu vou agora contar com a ajuda do nosso diretor, João Capellini, para trazer aqui uma dica que eu tenho certeza que vai ser reveladora. Vamos lá, a gente vai falar sobre uma glândula que tem o formato de uma borboleta. Olha só que bonitinho, gente. Tenho certeza que agora você adivinhou. A gente vai falar, gente, sobre essa glândula que ela é tão importante no nosso corpo, que ela tem funções importantíssimas. E claro, gente, o que é a tireoide? Quais são os sintomas mais significativos? Quais são as doenças associadas, formas de prevenção e, claro, formas de tratamento também. Lembrou de alguém que precisa ter acesso a essas informações de qualidade? Compartilhe o nosso link de transmissão. Nós estamos ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Você compartilha de forma muito fácil e consegue compartilhar também através do nosso aplicativo, o Hit Play, caso você ainda não tenha. Não perca a oportunidade de você ter acesso à sua programação da Hit TV na palma da sua mão. Perdeu algum programa? Você consegue assistir no seu horário, no seu momento, de forma fácil, rápida e também gratuita, combinado? Eu aproveito, é claro, a te convidar para você participar dessa consulta. Encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato. DDD 11 3337 5886. Você consegue participar também através do nosso Instagram, gente, @Consulta ao Doutor Hit TV. Encaminha pra gente a sua mensagem por lá também. A nossa equipe já está de prontidão procurando ali a sua mensagem ou no Instagram ou no WhatsApp. Não perca a oportunidade. Temos 1 hora aqui de bate-papo e a sua dúvida precisa ser sanada. Esse é o nosso objetivo aqui hoje. Te convido também a você participar da nossa enquete. Já está à disposição aonde? No Story lá no Instagram. João Capellini, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Olha só, gente, que interessante. Tema de hoje, doenças da tireoide. Qual notícia você quer entender melhor? Suplementação com selênio protege a glândula da tireoide. Perfume no pescoço pode causar alterações. Passou por essa notícia? Quer saber um pouco mais sobre ela? Clica nessa segunda alternativa. Ou, olha essa, o uso de fone Bluetooth pode causar nódulos na tireoide. Clica lá na alternativa que a gente vai trazer o conhecimento que você precisa. Eu tenho certeza que qualquer uma dessas vai ajudar muita gente. Porque vira e mexe a gente fica sabendo de notícias diferenciadas e a gente quer saber a validação de um profissional como esses que estão aqui prontos para compartilhar o conhecimento com a gente, validar ou não, trazer os melhores caminhos através de informação. Vamos conhecer quem são eles na tela. Vamos começar, gente, pelo doutor Marcelo Soares, cirurgião de cabeça e pescoço. Atua há 13 anos na profissão que escolheu pela missão de ajudar o próximo e fazer a diferença na vida das pessoas. Seu principal diferencial está no acolhimento e também no olhar positivo, mesmo diante dos grandes desafios da saúde, que não são poucos. Entre eles, ele destaca a desvalorização da classe por parte dos convênios, além do alto custo dos cursos e especializações que tornam a formação de bons profissionais cada vez mais inacessíveis. E agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre o José Marcelo, que é endocrinologista. Há 39 anos é movido pelo interesse na área médica e pelo cuidado direto com as pessoas. Comprometido com a profissão, ele se dedica a oferecer um cuidado responsável e também humanizado. Entre os principais desafios da sua rotina profissional está conscientizar as pessoas sobre a importância de cuidar da saúde e principalmente de seguir corretamente os tratamentos propostos. Olha ali puxando um pouquinho a nossa orelha, garantindo melhores resultados e também qualidade de vida. Doutores, sejam muito bem-vindos ao nosso Consulta ao Doutor. Muito obrigado, Dani. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui hoje. Obrigado também. É muito gostoso, né, estar com vocês e podendo falar nessa tarde aí de um assunto tão importante, né, como a tireoide, né? Exatamente. E muitas vezes a gente ouve falar, tireoide aqui, tireoide ali, mas o que é? Qual é a importância dessa glândula?
Essa glândula, eu acho a glândula mais digamos, comentada, né, do nosso corpo. A tireoide, ela tem uma função básica, quer dizer, muito importante na área do nosso metabolismo, né? Ela gerencia diversas coisas, desde o nosso nascimento até na fase adulta, né? É uma glândula altamente vascularizada, né? Então, é uma glândula que, no nascimento, por exemplo, na nossa formação, ela mexe com o sistema nervoso central, ela mexe com o nosso crescimento, formação óssea, ela mexe com o nosso sistema gastrointestinal, não é? Então, ela é uma glândula que ela é extremamente importante. Ela começa a ser já formada a partir da, acho que é a 4ª ou 5ª semana né, da gestação, e está plenamente em funcionamento a partir da 18ª à 20ª semana de gestação. Então, o bebê, depois de uns 5 meses de gestação, já tem a glândula funcionando, né? Embora ainda dependa do hormônio materno, né? Mas ela, então, é uma glândula que já desde intraútero, ela já mostra para que veio, tá? Então, essa glândula, ela é responsável basicamente por nosso gasto calórico, nosso gasto energético e tudo mais. Se ela funciona um pouco mais lentamente, você vai ter uma disfunção chamado de hipotireoidismo, né? No qual você vai ter alguns sintomas, como você falou, e se ela funciona de maneira mais intensa, você vai ter o hipertireoidismo, né? Que vai acarretar outros sintomas e outros sinais. Muito se fala que ela tem ali uma função de termostato do nosso corpo. O que seria isso? Dani, o que eu costumo falar para os meus pacientes é o seguinte, para a gente entender a tireoide, ela, do fio de cabelo até a ponta do pé, ela vai agir. Tá? Olha a importância, gente. E quando a gente fala de termostato, é um controle da temperatura. Então, o nosso corpo, quando a gente está com febre, quando a temperatura sobe, quando a gente tem uma hipertermia, a gente está com um descontrole por algum motivo, tá? Da temperatura. E uma das glândulas que controla a temperatura é a tireoide. Mas não só a temperatura do corpo, como o Dr. Marcelo explicou pra gente, absolutamente tudo, o metabolismo do osso. Então, muitos sintomas que a pessoa pode apresentar podem estar relacionados à tireoide ou não. Por quê? Porque são sintomas inespecíficos. Imagina o seguinte, uma pressão alta pode estar relacionada à tireoide? Pode. Se a gente tiver uma tireoide trabalhando muito, pode subir um pouquinho a pressão. Então, os sintomas da tireoide acabam sendo inespecíficos, podendo se encaixar em várias doenças diferentes, e uma delas é a tireoide. Entendi. E por isso eu imagino que exista aí um gap entre quando né, o paciente começa a ser acometido por algum problema na tireoide, até ele chegar de fato no diagnóstico, né? Até ele entender que ele está passando por alguma questão, que precisa de uma certa investigação, vai-se um tempo por aí. Ah, sem dúvida, Dani, sem dúvida. Imagina o seguinte, se mexe desde o fio de cabelo até a pontinha do pé, mexe na nossa memória, altera o nosso humor. Então, às vezes, a pessoa está irritada, ou está cansada, está desanimada, acorda todo dia já cansada. Demora para fazer essa ligação, né, Marcelo? A gente acha que é estresse. Na realidade, é uma doença insidiosa, né? Claro, depende esse hipotireoidismo depende muito da causa que levou ao hipotireoidismo, né? Se você opera a tireoide, você retira a tireoide, se você não repor os hormônios, você vai entrar em hipotireoidismo. Mas o mais comum, realmente, é o hipotireoidismo causado por autoimunidade, por autoanticorpos. E eles atacam desde cedo, né? Só que a glândula ela vai perdendo capacidade funcional ao longo de décadas. Tá. E os sintomas são muito tênues, né? Muito tênues. Às vezes é um cansaço que antecede a ação. Então você já acorda cansado, dorme cansado, mas você vai tocando a tua vida. Vocês mulheres reparam mais, né, na questão da pele, a pele um pouquinho mais seca, as unhas levemente quebradiças, o cabelo não tem aquele vício de antes e tal. Então isso já pode ser um indício, né, já de um processo já em curso. Claro que quanto mais avança o processo sem um devido tratamento, isso vai realmente sendo mais expressivo e muito mais gritante, tá? Olha aí a nossa glândula tireoide aparecendo para te lembrar, para te alertar da importância do nosso assunto de hoje, gente. E ela é responsável pela produção de 2 hormônios, certo? Que hormônios são esses e quais são as funções deles no nosso corpo? Então, ela fabrica 2 hormônios, que é o T3 e é o T4, né? Tá. O T4, quando cai na corrente sanguínea, ele se transforma em T3, tá? Que tem a forma ativa dele.
Esses hormônios, como falamos logo no nosso início, né, do nosso programa, é o seguinte, eles são responsáveis por gerenciar o nosso metabolismo. Quer dizer, metabolismo são todas as ações químicas que ocorrem no corpo, né? Como ele falou, foi muito bacana essa comparação. Desde o fio do cabelo até o do pé, eles têm ação. Então, se você tem uma baixa desses hormônios circulantes, vão acarretar uma série de sintomas e sinais que, claro, não são patognomônicos somente deles, né, da falta deles, mas dá grandes indícios. Então, entre eles, que as mulheres mais apontam, né, que é a questão do peso, né? Poxa, Marcelo, eu estou mais cheinha porque eu tenho hipotireoidismo. Na realidade, não, né? Eu falo que o hipotireoidismo ele pode facilitar o ganho de peso ou dificultar um pouco a perda, né? O ganho ele tem uma abrangência maior, né? Ele é multifatorial, né? Mas uma das, quer dizer, eu falo, é como se estivesse andando com o seu veículo com o freio levemente puxado. O carro vai andar, mas não tem, né, aquela liberdade que ele teria se tivesse o freio totalmente livre. Então é isso, quer dizer, os hormônios mais baixos vão dar esses sintomas, sinais característicos da sua função. Esse é um medo que o paciente tem muitas vezes quando eu sou cirurgião, né? Então eu opero muito a tireoide e quando a gente tira a tireoide do organismo, a gente perde a função. Agora eu vou engordar. Agora eu vou engordar. É a Esse primeira é o coisa que passa pela cabeça. Puxa vida, eu vou ter que tirar a tireoide e vou engordar. É exatamente o que a Marcela falou. Imagina o seguinte, a tireoide, ela vai fazer você ter mais preguiça, a ausência da tireoide, né, o hipotireoidismo, enquanto você não repõe o hormônio, imagina o seguinte, a gente tira a tireoide e não repõe o hormônio. Você vai ficar mais preguiçoso, você vai ficar mais sonolento, não vai querer fazer atividade física, vai ficar com mais frio e vai querer comer mais. Então, não é que ela te engorda, a falta dela não te engorda, mas ela gera provoca consequências. Sintomas. Sim, exatamente. Olha que interessante. Mas Perdão, pode Mas falar. aí a medicina, né, graças a Deus, conseguiu fazer a suplementação. Então hoje em dia a gente tem o T4, né, numa reposição excelente, é bioidêntico. Então, Exatamente. com a reposição adequada, claro, às vezes a gente demora um pouquinho mais, um pouquinho menos para acertar a dose perfeita para cada paciente, porque não é uma receita de bolo. É um tratamento bastante individualizado. Muito individualizado. Mas quando a gente chega na dose, que costuma levar de 0 a 4, 6 meses até ajustar a dose certa, o paciente é para ele ter uma vida perfeitamente igual ele tinha antes de tirar essa glândula do corpo. É verdade. Lembrar que, assim, por exemplo, se você não repõe o hormônio de maneira satisfatória, não porque retirou a glândula, mas se você tem o hipotireoidismo, né? Mora num lugar extremamente ermo e você não sabe que tem o hipotireoidismo, mas essa glândula ela vai parando. E se ela parar totalmente, vai levar ao óbito, né? Porque o coração para de bater, ele tem bradicardia, quer dizer, um batimento muito lento, né? Então, ele vai desligando. E o mais importante é o seguinte, para você religar esse paciente, tem um delay de tempo grande, porque o hormônio é via oral e ele não atua de hoje para amanhã, não é? Se você der, por exemplo, o T4, são 21 dias para ele começar a atingir o nível, né, a sua meia-vida ideal. O T3, ele é mais rápido, né, quando você dá, mas são todos via oral, né? Inclusive, o T3 nem mais, quer dizer, é fabricado pela grande indústria, né, farmacêutica, tá? Só tem manipulado. Porque eu também não vejo o porquê, a razão de dar T3, que está na moda também agora. Você deve ter pego muitos pacientes tomando o T4 e agora eles acham que tem que tomar o T3 também. Muita gente de academia, né, tomando T3 para tentar obter um resultado mais rápido. É perigoso. Isso não tem nada a ver com um tratamento, mesmo que seja, né, uma tentativa de autocuidado e tudo mais. Tem mais a ver com a busca por um corpo perfeito e tudo mais dentro das academias. Olha o alerta, gente. Isso daí é muito importante. E algumas pacientes também com hipotireoidismo, elas vão em alguns colegas e eles indicam a associação do T4 mais o T3. Não é? Eu falo, gente, nós estamos voltando aos anos 60, em que existia o Sinomel, que era o nome comercial do T3, mas que caiu em desuso, porque o T4, né, como ele falou, bioidêntico, fantástico, ele cumpre esse papel. Quando você toma o T4, ele se transforma em T3. Né? Então, por que eu vou dar T3? Né? Não faz o mínimo sentido. Né? E lembrar que são hormônios, são em microgramas. Né? Então, ele é quer dizer, é quase um grão de pólen aquele comidinho. Né? Isso é importante. Da maneira que você toma, tem que ser em jejum, pelo menos meia hora antes de uma das refeições. Né? Você não pode partir o comprimido.
Aí eu estou tomando 50 microgramas, eu comprei um T4 na promoção de 100, eu Vou parto partir em... e tomar. Não pode, não dá. É que nem você querer partir um grão de pólen ao meio, né? Não tem condição. Então, são detalhes que vão interferir na sua estabilidade de resposta de reposição. São detalhes pequenininhos, mas fazem total Às diferença. vezes a gente acha que a gente vai fazer para facilitar a nossa vida e a gente pode estar colocando em risco o tratamento. Exatamente. E aí vai vir a questionar o médico, inclusive, lá na frente. Quando a gente fala sobre problemas na tireoide, ele está mais associado às mulheres. E aí eu queria entender por que as mulheres são mais acometidas e de que forma também, porque nós mulheres temos ali nossa fase da puberdade, nossa fase da gestação, nossa fase da menopausa. Então, assim, e de que forma que a gente pode vir a ser acometida, né? Quando que as mulheres sentem mais, passam a ter mais essa questão? Legal, Dani. Nas doenças autoimunes em geral, a mulher tem uma tendência a ser mais acometida do que os homens. Do que os homens. Tá? O que é uma doença autoimune? É quando o próprio organismo da mulher combate uma célula que já é dela. Era uma célula saudável, mas o sistema imune não identifica como saudável e ataca o próprio organismo. E das doenças da tireoide, a mais comum no hipotireoidismo é uma doença autoimune. Então, por esse motivo, o hipotireoidismo na mulher é mais prevalente que no homem. É verdade. Não só o hipo, também os nódulos também são mais prevalentes nas mulheres também, né? Que vão também, aliás, de acordo com a idade, vão aumentando a incidência, né? E isso tem a ver com o quê? Por exemplo, o uso de anticoncepcional Dani, eu pode vou te vir falar uma coisa a interessante. agravar esse quadro? Ou De não? cada 2 pessoas no mundo, uma tem nódulo na tireoide. Essa é a Olha frequência. isso, gente, que prevalência. Então, quando os meus pacientes perguntam, puxa, o que eu fiz de errado para ter um nódulo? Azar. Azar, você tinha 50% de chance de ter. Se você é mulher, maior a sua chance. Se você passou dos 40, 45 anos, maior a chance. Então, Aí vai dobrando, gente. A gente vai só Exatamente. colocando uns tiques a mais. Exatamente. Então, a probabilidade de uma mulher de 40, 45 anos para frente ter um nódulo é extremamente grande. O que não significa que ela precise de tratamento. A maioria dos nódulos a gente consegue só acompanhar, observar. A sua pergunta ela é interessante porque, de fato, é uma curiosidade que é muito comum, né? Por que as mulheres, né? Não tem nenhuma evidência maior, mas acho que talvez tenha um componente do estrogênio, ter alguma relação com essas doenças de maior incidência nas mulheres do que nos homens, entendeu? Os nódulos, né? Você não tem um nódulo por fator hereditário, né? A não ser o nódulo, né? O câncer medular da tireoide. O resto tem uma predisposição genética, né? Geralmente os bócios, o bócio multinodular, né? Então, se na família tem bócios e tal, a chance de você vir a ter uma predisposição é um pouquinho maior, né? Exato. Mas, e também as mulheres também têm aí também uma maior prevalência, né? De nódulos do que o homem. É quase 4, 5 vezes mais, né? 4, 5 vezes mais. Entendeu? Você comentou sobre os bócios, né? E eu tenho certeza que quem está nos assistindo deve ter se questionado o que é isso, né? Ele seria um aumento da glândula? Sim. A glândula, ela pesa em torno de 15 gramas. Né? Ele seria o nosso professor aqui para isso, né? 15 gramas. Quando ela aumenta de tamanho, ela passa para 30, 40 gramas, então ela está muito aumentada. Tá. Né? Esses aumentos podem vir por uma falta de iodo, né? Que era muito comum no nosso Brasil passado, né? Os estados mais centrais não tinham acesso a frutos do mar, então tinha um déficit de iodo, daí vem a necessidade do sal, né? Nosso estar sendo iodado desde a década de 60. Tá. E então, dessa maneira, a glândula precisava de iodo, não possuía, e ela aumentava a superfície tentando captar o máximo possível. Então, são aqueles bócios enormes e tal. Pode também crescer por os nódulos, né? Às vezes o estroma da glândula está ok, mas ela tem um nódulo lá que cresce tanto que o volume dela cresce junto, né? Então, o bócio seria uma glândula aumentada por alguns fatores, né? E ela sofre um aumento que é perceptível pelo paciente ou ele é mais fácil de ser identificado por um médico de fato? Olha, depende do grau de aumento, ela pode sentir, né? A queixa que ele também deve receber bastante no consultório, doutor, eu engulo, parece que tem um miolo de pão aqui parado e tal, né? Mas normalmente os aumentos pequenos, né? Uma glândula com 20 centímetros, 25, dificilmente ela vai sentir alguma dificuldade, né? Quando está um pouco maior, ela vai já apresentar e já vai procurar o profissional. Dani, geralmente, assim, exatamente como ele falou,
o Dr. Marcelo falou, vai até uns 15 gramas. De 5 a 15 gramas é normal o tamanho da tireoide. Para o paciente perceber, tem que já ter 30 e alguma coisa de gramas para o paciente sentir, para aumentar o volume. A não ser, claro, que o paciente muito magro, muito magrinho, aí fica mais fica visível. E principalmente se o paciente esticar o queixo para cima e engolir saliva, fica mais fácil de ver a tireoide, porque ela é móvel. Então, quando a gente engole a saliva, a gente vê. Por isso ela que se quando a mexendo. gente vai ao médico, ele costuma pedir, né, pra gente levantar Isso. e engolir para saliva. ele conseguir identificar, né, fazer ali o exame clínico. Exato. E pequenos aumentos a gente só vai perceber. Às vezes nem no exame físico do cirurgião ou do endocrinologista a gente vai perceber. Vai perceber ao ultrassom. Que é o método mais interessante. É o melhor exame que tem para tireoide. As pessoas falam, eu quero fazer um PET, quero fazer uma ressonância, quero fazer uma tomografia. O melhor exame para avaliação de tireoide continua sendo a ultrassonografia. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais sobre quais são os exames para chegar nesse diagnóstico. Mas antes eu quero receber a sua participação. Vamos para a perguntinha do nosso público na tela. Então vamos lá, quem participa agora é a Áurea. Áurea, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você também. É normal fazer ultrassom da tireoide a cada 6 meses? Olha, parece que ela estava ligadinha mesmo no nosso bate-papo. Meu maior nódulo tem 2 centímetros. Então vamos lá e vamos entender qual é o caminho da Áurea. Olá, Áurea. Obrigado pela pergunta. É muito interessante a pergunta. Então vamos lá. Ultrassom não é um tratamento. Então a gente fazer ultrassom seriado não vai trazer benefício. O que o ultrassom traz é informações. Então, numa pessoa que não tem nódulo, não faz sentido a gente fazer ultrassom a cada 6 meses. Na identificação de um nódulo, Áurea, a gente vai raciocinar o seguinte, a gente tem que dividir os nódulos em 2 grandes grupos. Isso. Se é um nódulo benigno ou um nódulo maligno, tá? E para decidir isso, a gente precisa de um outro exame que é uma punção. A gente fala mais, acho que a gente vai conversar mais para frente. Mas no caso da gente não investigar esse nódulo, não fazer a punção, o que a gente precisa fazer? Avaliar o comportamento do nódulo, se ele está crescendo ou não. E aí sim, a gente vai fazer um ultrassom hoje, daqui 6 meses a gente vai repetir o ultrassom, para avaliar se teve algum crescimento ou mudança da característica do nódulo. Se em 6 meses não teve nenhuma mudança, o nódulo está estável, a gente amplia o próximo ultrassom para 1 ano. Isso mesmo. Se daqui a 1 ano também não teve crescimento, a gente amplia para a cada 2 anos. Tá? Claro, tem que lembrar uma coisa, Áurea. Eu mesmo, toda vez que o paciente passa comigo em consulta, acaba que eu faço ultrassom. Porque é um exame inócuo que está ali disponível. Para mim é fácil. Agora, precisaria? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu queria até aproveitar, então, esse questionamento da Áurea para identificar, por exemplo, quando a gente encontra esses nódulos, e pelo caso, né, como ela relatou, a gente não tem, obviamente, muitas informações, mas parece que ela encontrou e precisa ali fazer o seu acompanhamento. A evolução, ela costuma ser lenta ou não necessariamente? Cada caso é um caso, por isso que é bom estar sempre de olho. Bem lenta, tá? 5% dos nódulos, 5 a 10% dos nódulos vão crescer de tamanho, 5 a 10% dos nódulos vão diminuir, o nódulo pode diminuir, principalmente se ele tiver um conteúdo líquido dentro. Por isso que a gente consegue, então, ter essa... expandir esse tempo, caso Exato. deu 6 meses, não apareceu nada, pode estender para um ano, para 2 exatamente, anos. porque é extremamente lento. Na realidade, assim, um nódulo, assim, a gente que lida isso no dia a dia, né? A primeira coisa que eu vejo no ultrassom, quando eu recebo já do paciente, você vê se o nódulo ele é sólido, se ele não é sólido, se ele é cístico ou sólido. Se ele é sólido, vê a característica desse nódulo. Se ele é isoecogênico, né? Quer dizer, ou seja, o transdutor, quando passou, mandou uma informação que bate exatamente o seu interior é igual ao resto da glândula. Então, esse nódulo, provavelmente, ele é benigno, né? Então, pode ser há 6 meses, até 1 ano. Outra coisa importante, né, que é falar, que seria essa predisposição genética. Então, se tem a família que tem nódulos, tudo mais e tal, claro que a gente vai abreviar um pouquinho. Mas o que ele falou é extremamente necessário. No caso dela, né, da Áurea, tem um nódulo de 2 centímetros. Né? 2 centímetros, se você olhar na classificação, tecnicamente é um nódulo mais preocupante, né, em termos, porque é um volume maior e tal. Mas isso não quer dizer que ele possa ser maligno ou irá se malignizar. Precisa ver se ele tem 2 centímetros, se ele é isoecogênico, é um nódulo benigno. Quando que eu vou se preocupar? Se ele crescer muito, mesmo sendo benigno, ele pode atrapalhar o quê?
não a função da glândula, mas pode atrapalhar anatomicamente, né? Claro. E você vai, e até, assim, em termos de estética, né? Porque fica um nódulo enorme, vocês mulheres vão olhar, botar um colar e botar aquele nódulo lá aparecendo, vocês não vão querer. Mas eu acho que vai muito disso que ele falou. Cada 6 meses, 1 ano, depois 2 anos. Mas aí tem que ver as características de cada nódulo para se você aumenta ou você encurta esse processo. Claro, Perfeito. deixando bem claro para a Áurea, assim, se é um nódulo que tem uma suspeita, a gente não vai ficar esperando tanto tempo. Se é um nódulo que tem as características que o Dr. Marcelo está falando, de um nódulo maligno, a gente vai puxar mais para as precoces, fazer uma punção, descobrir o que é esse nódulo e, sendo benigno, a gente realmente acompanha. Agora, se for maligno, a gente tem que ser mais ativo. Perfeito. Áurea, muito obrigada pela sua participação, enriqueceu bastante aqui o nosso bate-papo. Queria só, assim, para a gente conseguir fazer um resumo, por exemplo, hipotireoidismo, hipertireoidismo e hipotireoidismo, qual a relação com a tireoide de Hashimoto, que vocês chegaram a falar sobre essa questão de doença autoimune, e hipertireoidismo com a doença de Graves. Elas necessariamente estão ligadas a essas doenças ou podem tê-las como causas? Legal, eu tenho uma coisa que eu acho muito interessante, principalmente para a audiência toda ficar ligada nisso, eu acho um tema bem bacana, que é o seguinte, muita gente fala assim, eu tenho tireoide. Isso é comum. As pessoas chegam e falam assim, eu tenho tireoide, eu tenho tireoide. Falo, Em graças a princípio, se você não operou e nem nasceu com uma agenesia, ou seja, com a falta da glândula, todo mundo tem tireoide, tá? Quando a pessoa fala eu tenho tireoide, significa que eu tenho uma disfunção da tireoide, ou seja, ou ela trabalha muito ou ela trabalha pouco. Quando ela trabalha pouco, é aquele hipotireoidismo, que as pessoas falam, o que engorda, que a gente já conversou aqui sobre engordar. Mas quando ela trabalha pouco, o nosso metabolismo cai. Quando ela trabalha muito, o nosso metabolismo acelera. Então a gente vai ter insônia, irritabilidade, aumento da temperatura, aumento da frequência cardíaca. Então, quando a tireoide, quando a gente fala eu tenho tireoide, ou é uma função aumentada ou é uma função diminuída. Tá. O eutireoidismo é a função normal da tireoide. E aí acho que o Dr. Marcelo pode complementar aí o Graves e o Hashimoto. Então, era engraçado. Sabe que base do Graves e o Harako Hashimoto são 2 médicos, o japonês, claro, e o outro era irlandês. Eles são contemporâneos, né? Eles nasceram em 1800, lá vai bolinha, e fizeram medicina na Irlanda, só para você entender. E os dois, de maneira simultânea, publicaram um trabalho, claro, eles não se conheciam, o Hashimoto mostrando a primeira doença autoimune, né, no ser humano. 1912 isso. Aliás, uma história interessante. Ele ele morreu alguns anos depois de tifo. Ele só foi reconhecido décadas depois, né? Foi o primeiro cara que publicou algo relacionado à autoimunidade. Você imagina, 1 século e 110 anos atrás, falar em autoimunidade era um negócio fora da casinha, né? Eu brinco que ele morreu sem a fama e hoje ele é mais famoso que meu Lamen, entendeu? Todo mundo tem o tal do Hashimoto. Já o Basil Graves, coitadinho, também foi um gênio, mas a incidência desta patologia ela é muito menor do que a incidência do Hashimoto. Como é que é o Basil Graves? Você também herda um alto anticorpo contra o receptor, né, do TSH. TSH é o hormônio que a hipófise produz para poder regular a glândula tiroidiana. E ela vai se ligar numa fechadurazinha que se chama de receptor. Quem tem essa doença Basil Graves tem um alto anticorpo que vai atuar nesse receptor, como se fosse uma falsa chave. Ele vai lá, entra e ele ativa a glândula assim, de maneira crônica, quer dizer, continuamente. E a glândula, então, ela perde essa resposta da hipófise e passa a produzir hormônio intensamente, dia e noite, não importa o que o cérebro faça, ela continua fazendo, de maneira autônoma, entendeu? Perfeito, E a gente. glândula trabalhar muito também é ruim para o paciente. Porque imagina o seguinte, a gente está vivendo com uma glândula com hipertireoidismo, seja o Graves ou Plummer, uma glândula hiperfuncionante, ela vai consumir o nosso organismo. Imagina o seguinte, que todo momento o paciente está vivendo com metabolismo acelerado. Então, o osso está tendo um turnover, uma troca óssea acelerada. Vai gastar o osso mais rápido. O coração está vivendo mais rápido. Vai aumentar o risco cardiovascular. Então, o cabelo, a unha, tudo vai aumentar um turnover. Então, o hiperfuncionamento da glândula também
também não é bom para o paciente. O paciente vai ter palpitação, mal-estar, sudorese. Interfere até no funcionamento do coração. Até no funcionamento do coração. Aliás, uma coisa bacana que ele falou, que seria bacana também pontuar, doença de Plummer, né? Que é um nódulo hiperfuncionante. Ele também produz hormônio de maneira avassaladora. Só que ele não tem a característica como etiologia a autoimunidade. Esse paciente tem um Plummer, ele não tem autoimunidade, quer dizer, ele não fabrica o autoanticorpo contra si mesmo. Esse nódulo, por um problema, digamos, fisiológico, intrínseco, ele começa a produzir muito hormônio de maneira autônoma. As características, né, da patologia são as mesmas. Taquicardia, palpitação, protusão, no caso do Plummer não, protusão ocular, tá. Não é? Ocorre mais no Graves do que no Plummer, enfim, mas são origens diferentes. Entendi. Muito importante pontuar isso, pessoal. E se você está preocupado, querendo saber um pouco mais a respeito de por onde que caminha o diagnóstico, consulta o doutor, vai para um rápido intervalo e a gente volta com essa questão para trazer essa informação para você. Estou te esperando. Seja bem-vinda e bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Para quem acabou de chegar neste exato momento, estamos falando sobre ela, nossa glândula da tireoide e toda a importância que ela tem com relação ao nosso corpo, ao controle do nosso metabolismo. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e necessária, nós estamos em transmissão ao vivo. Você pode encaminhar o nosso link pelo site, que é www.hittv.com.br, e pode compartilhar também o nosso link de transmissão, gente, do nosso aplicativo, o HitPlay. Te convido, é claro, a você participar dessa consulta. Lembrando, só temos agora esse próximo bloco. Se você está com alguma dúvida, aproveita e encaminha agora para a gente. DDD 11 3337 5886 e pode encaminhar também através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Caso você também ainda não tenha participado da nossa enquete, não perca a oportunidade, ela está te aguardando no nosso Story. Entra lá e confere. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Em seus últimos minutos aí, aguardando a sua participação. Doenças da tireoide. Qual notícia você quer entender melhor? Eu tenho certeza que você deve ter passado por alguma dessas ultimamente. Suplementação com selênio protege a glândula da tireoide. Perfume no pescoço pode causar alterações. Ou uso de fone Bluetooth causa nódulos na tireoide. Clica lá na alternativa que você quer saber mais, saber se é verdade. Será, gente? Posso continuar passando meu perfume? Melhor eu evitar essa região? Então, clica lá na alternativa que a gente vai trazer para você esse conhecimento. Para quem chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar quem são os doutores que estão dando aqui uma aula para gente sobre a importância dessa glândula e quais são os sinais de alerta que a gente precisa ficar atentos. Doutor José Marcelo Natividade, endocrinologista, e também o doutor Marcelo Soares Schalke, cirurgião de cabeça e pescoço. Agradeço mais uma vez a participação de vocês e vou chamar agora, já de início, a perguntinha da nossa audiência. Temos mais participação aguardando por uma orientação, então vamos na tela. Vamos lá, quem participa agora, Valéria Cristina, do Rio de Janeiro, Carioca. Seja muito bem-vinda, Valéria. Boa tarde para você também. Como saber quando temos algum problema na tireoide? Gostaria de aproveitar essa pergunta da Valéria para a gente repetir aqui quais são os sintomas, né, que são importantes a gente identificar. E, claro, gente, qual o caminho, quais são os exames para a gente tirar aí essa questão a limpo? Legal. Vamos lá. Bom, eu acho que quando o nosso paciente chega ao nosso consultório, ele já vem com uma queixa mais ou menos específica, né? No caso da tireoide, geralmente é o ganho de peso. A primeira coisa que a paciente ou o paciente fala, olha, eu estou engordando, eu não sei a razão, eu acho que eu tenho tireoide, né? Então, claro que a gente fala, eu falo, graças a Deus tem tireoide, né? Porque se não tivesse, seria um outro problema, eu brinco, né? Mas assim, e o que leva ela a pensar isso? Apenas pelo ganho de peso? Pode ser, mas pode ter outros sintomas e sinais correlacionados, né? Como nós já falamos anteriormente. Ela pode sentir não só a questão do ganho de peso, mas sentir alteração na textura da pele, queda de cabelo, uma sonolência que não se explica pelo ritmo do seu trabalho, um cansaço que antecede a ação. Ela dorme cansada, ela acorda cansada, ela pode dormir 12 horas que vai acordar cansada. Um desânimo. Então, isso são fatores, né, que podem levar
uma suspeita de uma má função tiroidiana. Claro que aí também tem que avaliar se na família dela, como falei agora há pouco, se tem alguém na família que tem problema de tireoide, né? Quer dizer, que tem o tal do Hashimoto's, enfim. Então, se já tem na família, pai, mãe, tio ou avó, existe uma predisposição maior dela vir a ter. Essa predisposição associada a esses sintomas merece uma investigação um pouco mais aprofundada. E que investigação é essa? Quais são os exames? Então, Valéria, obrigado pela pergunta, excelente. A gente tem 2 jeitos de avaliar a tireoide. Uma forma de avaliar funcionalmente, ou seja, se a função dela está boa ou não, isso é através do exame de sangue. Tá? Geralmente, o TSH e o T4 livre são suficientes para a gente ter um panorama da tireoide. Claro, em alguns momentos a gente vai pedir os anticorpos, podemos pedir T3, T4 livre, T4 total, mas no geral o TSH e o T4 livre são bons inícios para a gente começar a investigar a tireoide. E a outra forma é uma investigação estrutural, é vendo a glândula, vendo como é que está a anatomia da glândula, que aí é pelo ultrassom. O ultrassom ele é excelente, ele vai ver tanto o tamanho da glândula, a textura, porque uma glândula doente, seja hiperfuncionante ou hipofuncionante, a textura dela muda um pouquinho e no ultrassom a gente percebe isso. É a assinatura, né, da doença. É a assinatura da doença. A vascularização da glândula muda. Então, quando a gente faz o ultrassom com Doppler, a gente consegue ver o sangue chegando na tireoide. Tudo isso vai nos dar algumas informações sobre a estrutura. E, claro, no ultrassom, que é como se fosse um videozinho da tireoide, né? É um aparelho de som, mas é como se fosse um videozinho da tireoide, a gente consegue ver também os nódulos. Então, se a glândula tem nódulos, se ela não tem nódulos, se ela está aumentada, se ela não está aumentada. Então, o conjunto ultrassom, exame de sangue, que é com TSH e T4 livre, são um bom start para a gente começar a investigar as doenças da tireoide. Que bacana, gente. E quando que é necessário fazer a punção naquele nódulo, naquele cisto que a gente encontrou? Então, a punção já é um outro capítulo, né? Eu brinco que no passado, os cirurgiões, né, de cabeça e pescoço, eles deitavam e enrolavam, porque todo nódulo era operável, porque não tinha nenhum parâmetro para você estratificar esse nódulo, de ele, né, ir para a cirurgia ou não. Então, foi criado, não só para a tireoide, mas também para outras partes do corpo, né, uma estratificação de risco. No caso da tireoide, a mais utilizada seria o TIRADS, que é uma sigla, né, que vai de 1 até 5. Então, quanto mais pontuar quanto mais subir essa classificação, você vai ter uma maior chance de ser levada à punção aspirativa. Não necessariamente essa classificação, quando sobe, significa que aquele nódulo ele é maligno, né? Ele tem uma propensão, uma maior chance de ser, então ele merece ser investigado através de uma punção aspirativa. Então, através desse TIRADS, né, que aí vai da característica do nódulo, né, se ele é sólido, cístico, se ele digamos, se a sua circunferência ele é mais larga do que mais alto que larga. Isso, né? Ou então se tem microcalcificações, o tamanho dele é importante. Então você vai pontuando e você vai levando essa classificação, né? A vascularização, se era mais periférica e central. Aí chegou no TIRADS 5, digamos, aí vai para a punção. O 4, dependendo, a gente pode ainda aguardar um pouquinho e ver como é que ele se comporta. Mas acho que a principal indicação, né, para a punção seria essa classificação, que é feita, inclusive, através do ultrassom. Né? Aí vai de tempos em tempos. Ele que é o cirurgião, ele deve recomendar aí por intervalos menores. Dani, eu adorei a pergunta, porque muita gente quer saber mesmo realmente sobre punção. E acho que o grande medo das pessoas é com relação a esse procedimento da punção, né? Dói, não dói? Legal. Muito bom essa oportunidade de esclarecer isso. É uma agulha bem fininha que entra na pele, passa o músculo e chega na tireoide. E puxa algumas células, são células, é microscópico. Tá. Então, dói. Por que dói? É igual tirar sangue. Quando a gente vai tirar sangue, fura a pele. Então, dói. É uma dor de uma agulhada passando pela pele. A tireoide em si não vai te causar dor, mas dói. Tá? Uma dica que eu dou, se você estiver indo fazer um exame de punção, antes do exame, indo para o exame, põe uma bolsinha de gelo aqui no pescoço. Olha, importante. Que isso vai diminuir um pouquinho sua sensibilidade, vai fechar os vasinhos de sangue, diminuir o risco de sangramento no exame e tirar um pouquinho a dor. Mas voltando, apesar de doer um pouquinho, é um exame extremamente rápido, são alguns segundos de exame.
logo acaba e o pós-procedimento costuma ser bem tolerado também. Às vezes tomar uma Novalgina, algum medicamento que o paciente esteja acostumado a tomar para controlar a dor, mas alguma coisa simples. E da sua pergunta, Dani, que eu achei muito legal, é o seguinte, quando faz a punção, tem toda a classificação de Shears, o raciocínio é o seguinte, fez o ultrassom e fez uma suspeita, que é através do que brilhantemente o Dr. Marcelo explicou, da classificação de Shears, tem uma suspeita de ser alguma coisa ruim, maligna, um câncer, sim, a gente vai fazer a punção para descobrir o que é. Se a gente Pra não tivesse, descartar. exato, se a gente não tivesse a suspeita, ou for um nódulo muito pequeno que não fizer sentido a gente descobrir o que ele é, aí a gente não vai fazer a punção. Perfeito. Vamos para mais participação da nossa audiência na tela. Essa perguntinha aqui a gente recebeu no nosso Instagram. Nelly Brandão, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você também. Tenho queda de cabelo inexplicável. Poderia ser proveniente de algum problema na tireoide? O que a gente pode trazer de orientação? Pode ser, mas aí, novamente, assim, ela tem que ver se na família dela tem uma predisposição, alguém com problema, né, tiroidiano, ou nódulos, ou autoimunidade, enfim. Mas a queda de cabelo, ela vem também de outros fatores, né? De outros fatores, principalmente fatores nutricionais, né? Então, essas dietas mais radicais, né? Perda de sangue, por exemplo, as mulheres quando ciclam, né, umas perdem muito mais volume do que outras. Quadro de anemia também. Exatamente. Então, essa anemia, quer dizer, um dos principais, nutrientes do folículo, né, capilar é o ferro. É o ferro, né? Então, se você tem uma anemia subclínica, uma anemia leve ou mais intensa, o cabelo vai cair um pouquinho mais. E geralmente ele cai, essa queda de hoje significa muitas vezes alguma coisa aconteceu há 2 meses atrás, não é? Ele tem esse delay aí, né? Não necessariamente está caindo hoje porque aconteceu um sangramento ontem, mas pode ser consequência de um processo de 2 meses para trás. Então, o cabelo, ele requer um pouquinho mais de investigação das possíveis causas. Mas sim, uma das possibilidades, né, seria também do hipotireoidismo, pela diminuição de irrigação e tudo mais. E é muito bacana esse alerta que você trouxe com relação ao tempo da queda do cabelo, né? Às vezes você passou por uma cirurgia, algum processo inflamatório que o seu corpo foi responder, você está sentindo isso agora, mas vale você relembrar aí 2, 3 meses para de repente você chegar a essa conclusão. Mas a investigação e buscar um bom profissional endocrinologista pode vir a te ajudar, viu, Nelly? E agora eu queria abrir um parênteses no nosso bate-papo, porque vira e mexe a gente fica sabendo aí de diversas notícias que viralizam nas redes sociais, que passam bastante nos noticiários e a gente se questiona. Eu tenho certeza que você deve ter passado aí pela notícia dos bebês Mounjaro, que são mulheres que se colocaram aí durante períodos, né, em tratamento com aquelas famosas canetinhas emagrecedoras, fazendo uso de anticoncepcionais orais e acabaram engravidando. E aí ficou aquele questionamento, né? Será que de repente existe algum tipo de interação medicamentosa que as pessoas precisam se atentar? Enfim, a gente vai trazer agora a endocrinologista Lia Lima, que vai mostrar pra gente, compartilhar com a gente a sua visão de doutora. Esse termo tem sido abordado após a própria FEBRASGO, que é a Federação das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, divulgou que a absorção dos contraceptivos orais é reduzido quando se usa a tirzepatida, que é o nome da molécula do Mounjaro, que é comercializado com esse nome. Bom, o que é evidente é que existe sim uma menor absorção dos contraceptivos orais quando se faz uso concomitante com a tirzepatida. No entanto, isso não acontece com a semaglutida, que o nome comercial se chama Wegovy ou Ozempic. A segunda coisa é que eles orientam que as pessoas que estiverem fazendo uso de Mounjaro ou da tirzepatida e tiverem uma idade fértil, o ideal é fazer a contracepção através do DIU ou da via transdérmica, que são os adesivos, porque aí não teria confusão entre o problema da absorção. A outra orientação é que se você estiver planejando engravidar, se estiver usando o Wegovy ou o Ozempic, que seria a semaglutida, o ideal é suspender dois meses antes e a tirzepatida suspender 1 mês antes
da liberação para gestação. E outra informação é que o uso dessas moléculas, apesar de terem um potencial não tóxico, não existe nenhuma segurança, nenhuma evidência do uso dele durante a gestação e durante a amamentação também. Orientação e esclarecimento é o que a gente traz para você através desse quadro Visão do Doutor. E eu gostaria, claro, de trazer também para vocês, abrir um pouco desse bate-papo, porque muito se questiona com relação ao uso dessas canetinhas emagrecedoras. Tem até na bula, né, que ele é contraindicado ou precisa tomar o maior cuidado para pessoas que tenham propensão a desenvolver questões com a glândula da tireoide. Eu queria a validação de vocês. É importante buscar orientação e acompanhamento médico neste caso? Essa questão, essa molécula, essa classe de medicamentos tem mais de 20 anos. Então, lá no início dos anos 2000, quando estavam sendo estudados, realmente, na fase que antecede a fase pré-clínica e clínica, em ratinhos, haveria um aumento de incidência de câncer medular da tireoide, pelas células C, né, que produzem calcitonina, tá? Muito bem. Só que o seguinte, lembrar que os ratinhos, né, eles têm muito maior sensibilidade, né, ao GLP-1, que é um receptor no qual essas moléculas atuam, né, de maneira que essa maior sensibilidade produzia mais intensamente da célula C a calcitonina, que poderia gerar o tal do câncer. Em humanos, a nossa célula C, que produz calcitonina, tem uma baixíssima afinidade ao receptor GLP-1. Então, isso não se concretizou na fase pré-clínica e clínica. Tá. Mas teve que constar em bula uma questão do FDA, por exemplo. Né? Tem que constar lá e tal. Mas você não tem, são mais de 20 anos atuando, quer dizer, com essa classe de moléculas, não necessariamente a tizepatida ou a semaglutida, não é? Mas outras moléculas que antecederam. Então, não tem nenhum relato clínico de que eu fiz uso desse tipo de medicamento e eu desenvolvi um câncer da tireoide. Perfeito. Importante, gente, deixar isso muito claro. E agora eu vou dar uma corrida por aqui para conseguir tirar todas as dúvidas que vocês estão encaminhando para a gente. Vamos começar na tela. Então vamos lá, Claudete Almeida, aqui de São Paulo, seja muito bem-vinda, boa tarde para você também. Alguns anos atrás tive nódulo, fiz punção, mas não fui verificar como está. Devo estar indo mesmo sem sintomas? Oi, Claudete, com certeza, tá? Nódulo na tireoide é uma alteração que precisa de acompanhamento, tá? Mesmo, independente do resultado que a gente teve da punção, dá tempo ainda, tá? De resolver qualquer coisa que seja, mas é importante o acompanhamento do nódulo. A partir do momento que a gente sabe que a gente tem um nódulo, é uma coisa que a gente não precisa tratar obrigatoriamente, mas acompanhar sim. Acompanhar, para entender Perfeito. A evolução dele. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, na tela. Agora quem participa, a Luísa de Belo Horizonte, bem-vinda também. Tenho hiperidrose escandalosa na cabeça e rosto. Pode ser influência de tireoide? Não tem. Não, nada, porque, claro, a pessoa fala, Marcelo, eu tenho um hipertireoidismo e eu suo bastante, verdade, né? Mas não é um suor localizado, exatamente. Né? A hiperidrose tem um fundo emocional aí, né? Ela tem uma maior sensibilidade em alguns locais. Inclusive, por exemplo, um dos tratamentos, né, desses casos, é você fazer com botox, você paralisar aquelas glândulas que produzem, né, esse aumento dessa secreção. Mas tem às vezes eu falo aos pacientes, você, por exemplo, se ela tem por exemplo, um suor muito intenso, vamos supor, não só hiperidrose. Hiperidrose são aquelas bolinhas que saem, né, e estouram, saem um líquidozinho. Mas se ela tem, por exemplo, uma hipersudorese, ela fazer um botox na axila para diminuir esta hipersecreção, né, de suor, ela diminui na axila, mas ela passa para as costas. Ou vai gerar em outro lugar essa hiperidrose. Tá? Agora, a hiperidrose, geralmente, tem fundo emocional também, né, que tem aquelas bolinhas que saem água e tal, é uma coisa muito chata mesmo, né, mas é mais de fundo emocional, não tem nada a ver com a tireoidezinha, não. Perfeito. Tá? Vamos então para mais uma pergunta, agradeço demais a sua participação, viu? Maria Rita, boa tarde para você também. Estou correndo aqui, quero saber se disfunções da tireoide pode ser por causa da diabetes. Não.
Não. Não tem nada a ver, não tem uma... Porque diabetes tem uma outra etiologia, né? E a tireoide, claro, as doenças delas é um outro departamento, mas eles não se misturam, não tem Mas nada a ver imagino que talvez os sintomas podem vir a se confundir de repente. Por exemplo, um cansaço maior, uma indisposição pode fazer com que ela questione de repente a probabilidade de ter algum problema na tireoide. Como o Dr. Marcelo falou logo no início, alguns dos sintomas, sinais, eles pertencem a outras doenças, né? E que o conjunto, claro, como você fecha aqueles sintomas, aí você desenha, né, mais a tireoide, tudo mais e tal. No caso do diabetes, se ela tem um diabetes extremamente elevado, né, uma taxa glicêmica elevada, tudo mais, ela vai ter um pouco mais de cansaço nas pernas, né? Só que aí ela vai ter alteração de visão, uma visão um pouco mais turva. Ou ao contrário, né? Ela tem uma hipoglicemia, então ela fica mais cansada, né? Sem muita energia, né? Então, pode ser pela hipoglicemia, mas não necessariamente isso é fruto de um processo tiroidiano. E como vocês trouxeram aqui, os exames, eles precisam e devem ser feitos ali anualmente, fazer parte do seu check-up. Aí você coloca o seu check-up em dia e já tira essa dúvida ali também. Vamos conferir juntos o resultado da nossa enquete, resultado na tela. Vamos lá, doenças da tireoide, qual notícia você quer saber mais sobre essa informação? 65% alternativa mais votada. Vamos lá. Perfume no pescoço pode causar alterações na tireoide. Vamos trazer a cara dos nossos doutores? Essa eu adorei que foi essa enquete que ganhou. Muito bacana poder falar sobre isso, porque eu vi no Instagram... Mentira! Vi no Instagram esse assunto correndo. Falei que alguém passou em algum momento por essas notícias. E assim, tem duas coisas importantes para falar. Primeiro, a pele, né, é um órgão, é o maior órgão do nosso corpo, né, e é um órgão que faz a função de uma barreira protetora. Então, não vai, nada que você espirrar no pescoço vai direto para a tireoide. Agora, se você estiver colocando algum produto tóxico na sua pele, ele pode ser absorvido. Independente se você usar ele no pescoço, no pé, no pulso, se for um produto tóxico, pode ser absorvido sistemicamente e fazer algum mal. Agora, nenhuma relação direta entre usar um perfume, ainda mais um perfume que for um perfume adequado para ser usado, e a tireoide. A gente tem pele, tecido gorduroso, fáscia, músculo, mais fáscia. Tem muito caminho de proteção para chegar a qualquer substância direto ali no pescoço. Tem nenhuma evidência, né? Quer dizer, nenhuma evidência científica. Acabamos, pessoal, de desvendar aí uma fake news. Pode ficar tranquilo, continuar utilizando o seu perfume do jeitinho que você gosta. Doutores, gostaria demais de agradecer a participação de vocês. Foi um bate-papo mais do que necessário. Aproveito para deixar os contatos. Doutor José Marcelo Natividade, endocrinologista, deixa à sua disposição o Instagram jmarcelonatividade. Doutor Marcelo Soares, cirurgião de cabeça e pescoço, deixa à sua disposição o Instagram dr.marceloschauk, WhatsApp 11 950 33 37 22 e o site também drmarceloschauk.com.br. Espero que você tenha aproveitado, é claro, a sua consulta. Excelente restinho de tarde. Até amanhã, pessoal. Nossa próxima consulta, 16 horas.